Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí através do nosso canal do YouTube. Aqui é a NMD Advogados e hoje nós temos para trazer para vocês um pouquinho sobre sustentabilidade ambiental, aprimorando seu mindset empresarial. E por que isso, né? Então, primeiro vou explicar aqui quem é a NMD, explicando a vocês que a NMD já tem quase 30 anos, ano que vem nós fazemos aniversário de 30 anos e nesse período todo nós temos nos preocupado em trazer justamente questões que são relevantes, práticas e atuais para todos os nossos clientes e aqueles que nos acompanham. Meu nome é Frederico, eu sou advogado já há mais de 20 anos, atuo há mais de 20 anos na área jurídica, advogado há quase 20 anos, atuo na área ambiental aqui no escritório, estou junto com o Dr. Vinícius, que me acompanha hoje aqui, também na área ambiental, ele é da área ambiental focado na questão empresarial, né? Todos nós aqui estamos focados nessa situação. Temos aqui para vocês, então, um bate-papo, vamos iniciar uma conversa a respeito de sustentabilidade ambiental. Lembrando que sustentabilidade ambiental não é só uma questão ambiental, né? Sustentabilidade ambiental envolve aí a relação, a correlação com outros ramos, outras vertentes, já que sustentabilidade como um todo, né, nós estamos falando aí de um tripé, né, que envolve a parte econômica e social. E para falar um pouquinho dessa situação, para iniciarmos esse nosso bate-papo aqui, eu vou pedir para o Vinícius então nos esclarecer o que exatamente quer dizer sustentabilidade, separar um pouquinho dessa coisa, né, Vinícius, que sustentabilidade é só a parte de meio ambiente, né? Explica para nós então de onde surgiu essa situação de sustentabilidade, o que é, qual que é o tripé que eu mencionei, como que funciona. Perfeito. Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para iniciar o nosso assunto aí, né, em relação à sustentabilidade, né, a gente tende a ouvir sempre a seguinte situação: a sustentabilidade tem a ver com verde, né? Logo de início a gente imagina sustentável com questão ecológica, única e exclusivamente isso. Porque a empresa canaliza a água da chuva e reaproveita, porque a empresa faz coleta de resíduos sólidos, porque a empresa isso, verde daqui, verde de lá. Mas não é tão somente isso, né? A questão sustentável, como o Fred falou, ela envolve um tripé, ela envolve 3 pilares, basicamente dessa forma a gente pode dizer, tá? E o princípio da sustentabilidade é sempre buscar o desenvolvimento desses 3 pilares. Quais são eles? A questão social, então ser sustentável é buscar o desenvolvimento social, buscar o desenvolvimento econômico e buscar o desenvolvimento, obviamente, do nosso tema aqui, né, inclusive da nossa palestra, do ecossistema, do meio ambiente, tá? Veja, outra situação que a gente muito se depara, né, no dia a dia, quando a gente, por exemplo, fala do consumo sustentável, né, do consumo racional, o que vem na mente quando a gente faz essa pergunta? Não é exatamente o tanto que eu gasto, né, mas sim como eu estou gastando. Por exemplo, isso já vou explicar o porquê dessa questão social. Então veja, se eu fizer uma análise quando eu estiver adquirindo algum produto, algum serviço, de quem eu vou beneficiar com isso, para onde que essa geração de valor estará indo, né? Eu estou pensando também no lado social. Então, por exemplo, eu vou fomentar o comércio local, né? Eu vou fomentar alguma região que está mal desenvolvida. Então, além de tu estar fomentando a economia propriamente dito, tu estás também a realizar aí o desenvolvimento social daquela comunidade, daquele grupo. Então, veja, são N fatores aqui que o ser sustentável né? O que a gente precisa é mais de um senso social, né? Um senso não tão somente da economia, da questão prática da coisa. Bom, então, de fato, para iniciar a nossa introdução aqui, nosso evento, a gente precisa fazer um mindset, né, nas nossas cabeças aí, do que é o ser sustentável. Não é somente em relação ao meio ambiente. Óbvio que tem muita ligação e muita importância em relação a isso. Inclusive, eu estava visitando um site recentemente aí sobre o significado do que é ser sustentável, né? E mais ou menos, se me permitem ler aqui, o significado é o seguinte: é um conceito que ele relaciona o aspecto social, o aspecto cultural, no caso, né, o meio ambiente e o econômico.
E ele busca suprir as necessidades do presente, mas também garantir a geração futura. Então, ser sustentável é isso, utilizar no presente e garantir as gerações futuras. Bom, em relação aliás, inclusive esse foi um dos conceitos que, adotados pela própria ONU, né, pela Comissão Mundial do Meio Ambiente, salvo engano, Desenvolvimento, eles adotaram esse conceito mesmo de ser sustentável. Acho que vale a pena mencionar aqui, né, que quando nós estamos falando de sustentabilidade, isso é uma evolução. A sustentabilidade ela nasceu, né, como algumas necessidades do próprio empresariado, né, e o envolvimento, inclusive, dos fundos de investimento, dos grandes bancos, dos próprios governos e da cobrança da própria sociedade. Ser sustentável, então, passou a significar a evolução de todos esses interesses, essas preocupações, né, juntas, que somadas acabaram chegando a esse tripé que mencionou o Vinícius aqui, o meu colega. Lembrando, inclusive, que o Brasil é precursor de muitas dessas etapas, né? Veja o Rio 20, por exemplo, quando realizado, né? Veja que a própria ONU, né, chama o Brasil e o Brasil capitaneou essa formação desses objetivos de desenvolvimento sustentável, as ODS, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Complementando ali, né, essa questão de como ela foge, está intrinsecamente ligada, mas como ela abrange, né, uma questão multidisciplinar, a sustentabilidade, a questão econômica, por exemplo. Existe um índice chamado ESG. Aliás, foi um assunto que a doutora Fernanda, que trabalha aqui conosco, ela mencionou, ela escreveu sobre isso no jornal OCP. Então, quem tiver interesse sobre o que é esse fundo e tudo mais, eu vou explicar um pouco aqui, mas para quem quiser se aprofundar, sugerimos ali esse artigo que ela publicou lá. Veja, existe um índice chamado ESG. Em inglês ele significa basicamente o seguinte: Environmental, Social e a última é Governance, né, que é a questão da governança. Então veja, traduzindo para português, né, o meio econômico, social e a questão da governança mesmo da empresa. E aí, por que esse índice é importante na economia? Por exemplo, existe uma empresa, aqui é um caso prático, né? A BlackRock, que é a maior empresa gestora de fundos ativos do mundo. 2/3 dos fundos, dos recursos dela, são compostos por ETFs, que significa, esses ETFs, eles são fundos de investimentos que são atrelados a algum índice. Por exemplo, um fundo de investimento atrelado ao Ibovespa. Então, à medida que o Ibovespa oscila, esse fundo, teoricamente, também vai oscilar. E a BlackRock definiu que os ETFs dela serão definidos com base no índice ESG. Então veja a importância da sustentabilidade nas empresas hoje em dia. Né? Vai ter um fundo de investimento que vai analisar aquela empresa com base na questão da governança, da economia da empresa, com base na sustentabilidade ambiental e social. Ou seja, como é que a empresa se relaciona aí com seus funcionários, como que a empresa se relaciona, se ela não pratica, por exemplo, trabalho escravo, né? Ou se ela tem bons programas de compliance, enfim, de ética, né, dentro dela, e claro, com o meio ambiente. Então, esses fundos vão estar ligados diretamente a esse índice ambiental, né, esse índice sustentável, no caso. Então, veja a importância e como ela avança fronteiras aí, né? Se me permite, até, Vinícius, claro. É interessante verificar que dentro desse índice, então, né, nós temos ali a parte de environment, que é justamente a parte de meio ambiente, né? E essa situação do meio ambiente, ela foca questões práticas, né? Então, o índice em que pese ele vir de um conceito formado, né, que é a preocupação com o meio ambiente, com a preservação ecológica, né, com o uso dos recursos naturais, mas ele olha as práticas do negócio. Então, para o negócio é importante a demonstração de como é que se dá isso dentro da empresa, né? Em diversos exemplos, né? Alguns deles, por exemplo, a pegada de carbono, né? Como é que se faz, se eu estou preocupado em plantar árvores, em cuidar do verde, até um jardim, alguma coisa do gênero, né? A coleta seletiva de lixo e uma série de outras situações que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que podem ser implantadas por qualquer empresa e que com isso, né? Qualquer empresa, volto a dizer, pode escalar dentro desse índice e pode demonstrar que está adequado e que é sustentável.
Às vezes até a empresa não percebe, ela é sustentável, né? Tem práticas sustentáveis, mas ela não comunica. Então a importância também, que a gente vai mencionar daqui a pouco, sobre a propaganda, né? Da empresa gerar esse marketing, gerar essa preocupação em comunicar também a parte de ODS, a parte do índice ESG, enfim, da sua sustentabilidade. Até antes de tu, Fred, tu entrar no próximo tópico em relação à questão sustentável, né, as consequências do não ser sustentável e tudo mais, um dado que eu estava vendo que me chamou muito a atenção, por exemplo, foi um artigo, estava lendo a respeito de uma ONG chamada Footprint Network, né? E essa ONG, ela divulgou um programa dentro dela que é o quê? O Dia de Sobrecarga da Terra. Então, basicamente assim, quando, né, vai chegar um determinado dia, se a gente continuar nesse ritmo, de que a gente vai ter que consumir todos os recursos naturais, tudo que a Terra poderia nos proporcionar, a gente vai ter consumido naquele momento. E outro dado que chamou a atenção é que, durante um ano, né, eles calculam a questão da produção, da nossa capacidade e do nosso consumo. Então, durante um ano, nos últimos 4 meses, a gente já está num prejuízo. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem lá um crédito gigantesco, mas todo ano a gente dá prejuízo. Todo ano dá prejuízo. Então, desse crédito, todo ano está tirando um pouco, Então, a questão do ser sustentável, com certeza, esse foi um das preocupações, dos fundamentos, para a própria ONU ter criado um outro programa aqui que o Fred vai comentar, para fomentar isso aí, né? Porque é a Agenda 30, né? Exatamente. Nós vamos falar daqui a pouquinho, exatamente. Exatamente. Acho que vale a pena também mencionar até, porque toda situação como essa da sustentabilidade normalmente tem 2 lados, né? Uma preocupação com o custo que isso pode desenvolver, né, para a empresa, uma preocupação dos riscos que a empresa pode estar envolvida se começa a mexer nessa situação, né? Muitos acham que o fator, né, adequação, ele acaba surtindo um efeito às vezes contrário, que é a evolução de outros riscos que a empresa tinha e não percebia, né? E eles acabam se tornando mais fortes, né? Então, ao invés de reduzir, acabam expandindo, acabam aparecendo, né? E acabam chamando a atenção quando não deveriam. Mas, em compensação, nós devemos lembrar aqui das vantagens também que as empresas podem ter em ser sustentáveis, né? E aí, diversas são essas possibilidades, eu vou citar algumas delas que são bem interessantes, né? A primeira delas, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, é o fator de certificação, né? Então, a partir do momento que você tem ali a caracterização da sua sustentabilidade, você vai avançar muito em termos de finanças, financiamentos, como mencionou até a BlackRock, né, que foi mencionado aqui pelo Dr. Vinícius, mas também outros fundos, né, o próprio governo, né, com relação à sua fiscalização. Se você tem essa caracterização de sustentável, o diálogo com os órgãos ambientais fica mais simples, né, porque eles já passam a conhecer melhor a empresa antes mesmo de visitá-la, antes mesmo de haver a necessidade de algum tipo de fiscalização. Além disso, e o mais importante, né, o índice ESG, e entre outras questões, a sustentabilidade em si, ela gera a transparência da empresa, né? Então, tem se focado muito nessa questão da transparência. Ou seja, a empresa precisa sim ter governança, ter o meio social e o envolvimento ambiental. E tudo isso, na análise disso tudo, né, do índice ESG, ele leva em consideração também os dados públicos, né? Então, por exemplo, uma infração ambiental, ela é publicada, né, pelo órgão ambiental em jornal, né? Uma ação penal ou um inquérito civil, que a gente já vai ver que situações são essas, né? Elas podem ser consultadas e são consultadas, né? Nós temos clientes e temos conhecimento de empresas que têm mais dificuldades, né? Que não conseguem se explicar. Para os nossos clientes, a gente tem conseguido sim formar pareceres demonstrando o que a empresa tem feito, demonstrando a sustentabilidade dela em alguns momentos, né, e aquilo que ela tem feito de proatividade, para poder justificar essa situação dela, né, perante eventual órgão ambiental que possa, né, ter havido algum tipo de infração, alguma coisa, que às vezes é um lapso, às vezes é um descuido, né, que acaba surgindo aí, acaba ocasionando algum tipo de auto-infração, mas que é resolvível, né, quer dizer, a gente consegue solucionar isso e vejam, né, na hora de obter um financiamento, é a primeira coisa que se pergunta, uma delas, né, é justamente essa situação. Então, avançando aqui um pouquinho,
E já falando sobre isso, então, né, da questão dos riscos, que é o outro lado da moeda que eu mencionei, né, é justamente a atenção que tem que se ter quando não se é sustentável, né? Então, a falta de sustentabilidade da empresa, e aí, por óbvio, né, quando a gente fala sobre isso, logo vem à nossa cabeça não só o descuido com o meio ambiente, mas também a sustentabilidade econômica, né? A empresa que não consegue gerar um fluxo de caixa, que não consegue se organizar adequadamente, vai ter dificuldades imediatas e futuras, inclusive, né? E gera algo para a nossa palestra aqui, que é o que eu vou focar, o passivo ambiental, né? Esse passivo ambiental, o que ele é? É basicamente, né, como as empresas talvez reconheçam mais facilmente um passivo trabalhista ou um passivo tributário, né, também existe passivo ambiental. Se eu, por exemplo, adquiro aí um imóvel para minha empresa e não verifico as condições desse imóvel, como, por exemplo, se passa um rio, se tem questões de proximidade com o patrimônio histórico, que também faz parte do meio ambiente, ou ainda se tem alguma mata, né, que está sobre o imóvel e ela deve ser cuidada, como nós temos algumas regras específicas para a Mata Atlântica na nossa região, né? Ou nós temos em Jaraguá do Sul, por exemplo, a cota 100 que deve ser respeitada, então qual que é a altura, né, e qual que é a inclinação do meu imóvel. Tudo isso, se não for avaliado adequadamente, vai gerar um passivo ambiental em que eu talvez não consiga construir a nova sede da minha empresa em cima desse imóvel, né? E aí nós vamos numa série de questões, né? O cuidado da construção com todos os alvarás e licenças necessárias, né? Sob pena de, em qualquer fiscalização, isso ser percebido. E hoje em dia é muito fácil, né? Você tem Google, você tem drone, você tem uma série de questões. O IMA em Jaraguá do Sul tem drone, né? Então, se ele precisar fazer uma verificação, é no alto. Então, é muito difícil hoje. Tempos atrás, nós fomos consultados, né? E uma das questões interessantes que se deu é uma discussão com relação à possibilidade de uso de uma determinada área próxima de um rio, né? E aí a área está intocada, e não, tudo bem, vamos abrir aqui no Google para ver as condições dessa área em entorno, né? E a primeira coisa que nos chama a atenção é um buraco no meio dessa área em que houve corte de vegetação, né? Não foi o nosso cliente que fez, foi o vizinho dele, né? Mas isso chama a atenção dele, chama a nossa atenção. Vejam só, é um passivo ambiental que o meu cliente vai ter que responder. E como é que eu faço para evitar essa situação, né? Porque um corte de vegetação inadequado, ou um licenciamento que não foi respeitado, ou mesmo a falta do licenciamento ambiental, né? Isso pode gerar, inclusive, um passivo penal, né? E aí nós estamos falando de uma ação penal que o Ministério Público pode mover, né, contra o autor do fato, ou a empresa responsável, né, enfim. E aí, empresa, né, entenda-se tanto o CNPJ quanto o CPF dos sócios, dos gestores da empresa, que também podem ser responsabilizados em algum grau, né? Tanto penal quanto administrativamente e civilmente. Hoje até o dano moral, né, existe, é uma possibilidade. E a tendência, Fred, até tu depois tu pode comentar ali, eu acho que inclusive um tema da nossa palestra, que isso seja a questão penal, a questão civil, administrativa, elas sempre vão caminhar junto, por quê? Porque o direito ao meio ambiente é um direito fundamental, garantido lá na Constituição, né? Então, vejam, em que pese a gente tenha iniciativas aí para simplificar alguns métodos e tudo mais, a questão da garantia, a questão da responsabilidade e da proteção do Estado em relação ao meio ambiente é muito forte. Então, não somente, né, em uma determinada área, como ação civil pública, mas você pode responder consequentemente, paralelamente, junto, simultâneo, uma questão penal e administrativa. Então, por 3 vias, tu pode ser responsabilizado por um único fato. Não são, e um sobrepõe ao outro, né? Ou seja, não tem aí uma exclusão de um para o outro. Todos eles... Eu não consigo suspender uma ação porque existe outra, elas correm juntas, né? E mais, né, a jurisprudência, de modo geral, ela é mais, não toda, mas é mais favorável ao meio ambiente. O nosso STJ, o nosso STF, eles têm primordialmente dado atenção ao meio ambiente. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, ela é uma das constituições que, por primeiro, trouxe a situação, a questão, a área do meio ambiente para dentro da Constituição Federal, né? Para dentro da lei máxima do nosso país. Então, isso meio que foi abraçado pelos nossos tribunais superiores e, ao mundo, eles querem demonstrar a importância que eles dão para o tema. Isso quer dizer que, via de regra, eles acabam julgando muitas vezes favorável ao meio ambiente, né? E contrário à situação do... Recentemente saiu uma decisão, né, de novo, é um combate que a gente tem diário, né, contra esse tipo de decisão.
Mas mencionando que a simples falta de recursos da empresa não é motivo, né, para desculpa, né, não é motivo nem desculpa, para se dizer que não vai fazer aquilo que precisa em termos de meio ambiente, como, por exemplo, obter uma licença ou fazer aí uma recuperação de uma área ou algo do gênero. Cansamos aqui de ver casos também de clientes nossos que são corresponsáveis por uma situação que jamais praticaram, justamente na questão do passivo ambiental. Inúmeras vezes isso já aconteceu, tá? Então, veja, a mesma defesa que aquele cidadão, o proprietário anterior, tem que fazer, o novo proprietário, que não teve nenhuma ação direta naquilo, né? Mas omissamente, porque não fez o due diligence ali, referente ao imóvel e tudo mais, acaba tendo que se defender quem sabe se quer conseguir colocar o seu empreendimento para funcionar, a sua atividade para operar, então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mesmo para efeitos de mercado, né, e aí é o último item aqui da nossa pauta nesse tópico, também é uma realidade, né? Hoje nós temos uma procura maior por imóveis sustentáveis, até pela pandemia, né? Houve uma necessidade das pessoas estarem dentro de seus imóveis e isso mudou. De novo, temos uma mudança de mindset aqui, né? Em que as pessoas passaram a valorizar mais o espaço das suas residências, né? Tanto quanto eventualmente era valorizado outros espaços. E isso traz uma questão da verificação da sustentabilidade daquele imóvel, né? Então, o meu apartamento usa a água da chuva, né? Reaproveita a água, tem formas de economizar com ar-condicionado, com energia elétrica, mais iluminação, mais ventilação, materiais que são próprios, renováveis ou reaproveitados, né? Enfim, tem uma série de questões aqui que são bastante utilizadas. Talvez o grande boom, né, entre eles está aí, por exemplo, a situação da energia elétrica, né, que agora, através da energia solar, muitos estão colocando nas suas casas. Eu vi diversas empresas e pessoas colocando ao longo desses últimos meses, principalmente por conta da pandemia e da necessidade de ficar em casa e tentar aproveitar isso da melhor maneira possível. Mas a exclusão do mercado também está por outras vertentes. Então, quem quer exportar hoje tem que se preocupar com isso, né? A Europa é muito forte a situação, tanto da emissão de gases, né, quanto a questão própria da sustentabilidade, e eles cobram muito dos países, né, em desenvolvimento isso. Certos ou errados, e é uma discussão interessante, porque lá supostamente o desenvolvimento já se deu, e eles já tiveram a oportunidade de aproveitamento dos recursos, mas querem que nós que estamos ainda galgando esse espaço, né, galgando esses degraus para o desenvolvimento, tenhamos que cuidar também, né? Então, até que ponto que a gente efetivamente tem que cuidar? E veja, é tudo uma questão relacionada à própria sustentabilidade. Então, imaginamos aqui uma empresa gigantesca, certo? Que segue a questão sustentável, que fez um programa de compliance, ou seja, ela está focando na questão da governança dela, né, como uma empresa, e quando cobra dos seus fornecedores, por exemplo, estar em dia, estar regular com a questão ambiental, também está focando no outro pilar, que é a própria questão ambiental. Então, a tendência é essa, a tendência é que empresas que não cumpram com os requisitos dessas maiores, obviamente vão ser excluídas do mercado, porque vai acabar a questão de fornecimento com empresas que não se adaptam à realidade, não da empresa, mas sim do mundo, né, da nova tendência aí. Lembrando que, né, como a gente mencionou antes, existem índices para medir, né, essa qualidade da sustentabilidade, como o ESG que a gente mencionou e outro que a gente vai abordar, que é o ODS, que é o da ONU que a gente falou antes, né? E aí, né, como é que a gente faz então para dar mais solução a essa questão da sustentabilidade, né? E aí a gente já vai entrar daqui a pouquinho na questão prática, né? Como fazer isso dentro da minha empresa na prática, né? Então a sustentabilidade, né, vocês estão vendo aí, solução do problema, ela pode ser sim e deve ser uma solução, nunca um problema, né? A gente não pode encarar a sustentabilidade como um problema, mas sim como uma oportunidade. Vejam, a pandemia foi uma das questões que veio e que alavancou diversas áreas, entre elas, por exemplo, né, a questão da informática, do mundo digital, né, mas também a questão da sustentabilidade em termos de meio ambiente. Por quê? Porque se diz, né, que nós pagamos por aquilo que fazemos dentro do nosso planeta. Então, muitos entendem que há aí uma contrapartida do nosso meio, né, para aquilo que a gente faz com ele. O resultado é as pandemias, como a gente tem visto aí, as dificuldades climáticas e outras mais.
De dificuldade climática, acho que me veio agora à memória, o Bill Gates acaba de fazer uma publicação recente, agora faz uma semana, duas, de que está escrevendo um livro sobre questões climáticas, né? E eu cito ele porque ele é um defensor muito amoroso, fervoroso, aliás, né? De questões de alimentação, né? E de auxílio aos necessitados, né? E a questão climática agora entrou na pauta dele. Então vejam que mesmo aqueles, né, que pensam em áreas diferentes começam a migrar para áreas de meio ambiente. E aí nós temos uma listinha simples, né, de questões bem práticas também que você pode adotar. A primeira delas é a proatividade, né? O que é a proatividade? É você atuar antes de uma fiscalização bater na sua porta, né? Você agir para que o problema não exista, que é o principal, né? A gente busca sempre tranquilidade. Você, empresário, vai querer trabalhar e se preocupar com o seu trabalho e não com o problema ambiental. Então, a proatividade é muito importante. Você buscar os meios técnicos adequados, né? Ter uma empresa de nível técnico ambiental que possa colaborar com você na sua licença ambiental ou nas suas questões, né, de meio ambiente, assim como também na parte jurídica, contábil, etc., né, que possa, assim, evitar eventuais passivos, eventuais problemas futuros. A due diligence, que falou aqui, mencionou o Vinícius, né, que é justamente a situação em que você, quando, por exemplo, vai adquirir uma empresa, isso é muito comum. Mas quando vai adquirir um imóvel, isso também pode ocorrer, né? Como é que se faz a due diligence? Então, existem meios, mecanismos e métrica e didática para isso. Nós temos condições de avaliar, como advogados, né, quais são os riscos e os benefícios que eventual aquisição ou eventual situação pode trazer do seu próprio negócio, inclusive, como, por exemplo, algo que nós fazemos, que é a revisão do licenciamento. De repente, será que o licenciamento é adequado para a função da empresa? Será que o licenciamento aborda temas suficientes ou temas demais? Hoje em dia há uma sobrecarga dentro do licenciamento ambiental com N questões que às vezes não impactam na empresa, né? Uma série de exames laboratoriais que talvez não houvesse necessidade, né? Então a gente faz esse tipo de revisão e aconselhamos, né, aos empresários para, no momento da obtenção da sua licença, não pararem por aí, mas sim realizarem um adequado acompanhamento, né, e perceberem eventuais evoluções para poder fazer uma alteração. Complementando, Fred, até a semana passada surgiu um caso em que o cliente ele gostaria de fazer uma prestação de serviço, na verdade, contratar uma prestação de serviço para recolher os resíduos sólidos dele, fazer esse transporte, e aí a empresa apresentou as licenças ambientais dela, apresentou tudo mais, o contrato, etc. E de fato ela tinha licenciamento ambiental, só que para aquela determinada atividade especificamente, ela não tinha exatamente o que necessitava. Havia uma questão, como se fosse um gênero e a especificação daquilo que necessariamente a empresa precisava não tinha. E aí, qual foi até o aconselhamento? Olha, a gente vai ficar na mão, eventualmente, do argumental, eventualmente da conclusão e do raciocínio dele. A gente não pode ficar nesse disso. Foi orientado ao cliente para que procurasse, então, um outro prestador de serviço que tivesse exatamente aquilo para que seria contratado, licenciado para aquilo. E aí, de fato, foi nesse sentido e tudo mais. Então, a due diligence, ela tem que estar presente na atividade da empresa, né, em todos os segmentos ali. Assim como o compliance também, né? Compliance é essencial hoje para justamente a governança disso tudo, né? A governança da empresa, a métrica, os fluxos adequados, né? E alguém olhando isso tudo, né? O compliance, então, precisa ser aplicado no sentido de se observar se todas as regras ambientais estão sendo seguidas e são adequadas. Então, nós temos aí, como eu mencionei, né, a questão técnica, que precisa ser sempre acompanhada por alguém, um profissional habilitado, né? Às vezes mais de um, né, dependendo da situação que se tem, mas também a questão jurídica, né, que é muito importante, já que é justamente aí que vai residir eventual defesa ou, né, eventual justificativa para que as coisas aconteçam da maneira como estão acontecendo. Exatamente. E complementando mais uma situação em relação ao compliance, existe uma grande discussão aí no mundo jurídico, principalmente na questão penal, né, referente ao compliance officer, né, que é a pessoa responsável pelo compliance da empresa, por exemplo. Né, se essa pessoa ela tem o dever legal como um garante, né, como uma pessoa que
Por exemplo, acontece algum problema na empresa, era obrigação dele, né, não deixar aquilo acontecer. Então, seria por uma omissão, né, imprópria que ele responderia pelo aquele ato. Então, há uma discussão em relação a isso quando eu delego uma atividade para um compliance officer para ele responder por aquilo que eventualmente o empresário poderia responder. Né? Então, veja, há alguns mecanismos aí, mas isso fica para uma outra oportunidade também. Vamos conversar também sobre isso. Na questão dos exemplos recentes, né, a gente já vem falando aqui ao longo da nossa fala, da nossa conversa, a respeito de eventuais casos que a gente tem enfrentado. Né? Mas essa situação é bem comum de se enxergar em grandes fundos de investimentos imobiliários, né? Em que eles estão muito preocupados no momento do investimento junto à empresa, né? Se todas as questões estão adequadas e envolve aí também a questão do meio ambiente. Outra situação, né, também de exemplos, que a gente pode citar por exemplo, os financiamentos, né, os bancos. Para quem ainda não tem esse conhecimento, existe um movimento mundial de grandes bancos, né, que assinaram um termo se comprometendo em exigir em todas as suas análises, e o Banco do Brasil, por exemplo, faz parte desse movimento, né, em que todas as transações teriam que ser avalizadas também do ponto de vista do meio ambiente. Né. Aí implicando ESG, claro, né, mas o meio ambiente foi o precursor dessa carta, desse movimento, né, dessa proposta que foi feita por alguns bancos europeus e acabou sendo admitida aí pela maioria dos grandes bancos. Né. Então, quando falo maioria, são mais de 1000 que já, né, até onde a gente tem conhecimento, já estão comprometidos com essa esfera. E aí entramos na questão prática, né? Então, entre outras possibilidades, nós temos aqui, nós já vamos falar de algumas também, como o ISO 14000, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a questão da Agenda 2030, né? ODS. O que é a ODS? Então, como já mencionou o Dr. Vinícius, né, ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nascidos, né, de um estudo da ONU, onde o precursor desse estudo, né, um dos gestores dele foi o Brasil, né, durante vários anos, na verdade. Recentemente, né, uns 5 anos atrás, mais ou menos, em 2015, houve uma complementação desse movimento, desse estudo, criando a Agenda 2030, que é essa que nós estamos apresentando aí para vocês, e elencando 17 objetivos principais, né, que devem ser fomentados pelas empresas, que devem ser abraçados pelas empresas. Isso tudo, né, Santa Catarina é um dos estados que mais tem ligação com esse movimento, né, existe o movimento ODS Santa Catarina, grandes entidades, né, estão presentes, tais como a FACISC, por exemplo, que é a Federação das Entidades Empresariais, né, de Santa Catarina, foi presidente recente, inclusive. Nós temos uma série de situações lá dentro, e nós temos 4 que são os principais focos ambientais, sendo que não estão descartados os demais. Olhando um pouquinho as ODS, vocês vão perceber que todas elas se comunicam, né? Todas elas têm uma pegada, tanto social, quanto econômica, quanto a de meio ambiente. Mas principalmente a questão do meio ambiente, a gente traz essas 4 aqui. Então eu vou rapidamente mencionar elas e depois dizer como que a gente pode abraçar isso ou aplicar coisas como essa, como a Agenda 2030 e como as ODS dentro da empresa. Então a primeira delas é a água potável e saneamento. Né? O próprio nome já diz bastante. Nós temos em Santa Catarina já a questão do outorga d'água, né? Uma necessidade. Se eu capto água ou se eu coloco efluentes nela, lanço efluentes no corpo hídrico, né? Eu sou obrigado a me cadastrar e isso vai para o meu licenciamento ambiental. Me cadastro junto ao governo do estado, né, e vai para o meu licenciamento ambiental. A falta desse cadastramento hoje não tem gerado grande fiscalização, mas a tendência é isso avançar, né, começar a ser exigido. Hoje há apenas uma taxa que se paga, né, pela declaração, mas logo isso vai ser inclusive um novo tributo. Tá? É o caminho que a gente está enxergando. Então cuidado, atenção para quem usa, né, verifique essa situação, como que está, e se preocupe com isso. Mas a questão de água potável e saneamento é mais próprio da situação do uso dos recursos naturais como a água, né, e da forma como a gente trata ela depois. Jaraguá do Sul está bem à frente em alguns quesitos nesse sentido. Então nós temos quase 100% do nosso município com água tratada, né? Temos uma rede de tratamento já interligada e temos uma questão de saneamento bem plausível já, né? Atingindo um grande número de residências. Mas a empresa em si pode ir além.
Então, desde a forma como ela cuida do lixo interno, né, desde o descarte, a separação, o reuso de alguns desses produtos. Eu tenho um cliente que fez uma avaliação e conseguiu descobrir que o reuso, né, ou a reciclagem dos seus produtos chegava a dar um ganho para ele que pagava o aluguel da empresa dele. Olha só o quanto que ele conseguiu economizar só trabalhando a questão, né, de água e de saneamento, né, que envolve a questão também dos dejetos, dos rejeitos, né, e dos resíduos. Tá? A outra questão é a ação contra a mudança do clima. Então, eu mencionei já a situação do Bill Gates, né, que está aí já engajado nessa questão, mas tem outras também. E uma delas é exatamente o uso da energia solar. Então, as placas, elas absorvem e emitem menos calor. É uma das formas, inclusive, de se gerar aí uma economia para a própria empresa e, ao mesmo tempo, um benefício, né, para toda a cadeia, né, todo o ecossistema. Tá? A questão da vida na água, né, e aí nós envolvemos aqui a questão dos resíduos lançados em mares, lagos e rios, inclusive o grande movimento que surgiu aí com relação ao vidro e ao plástico, né? Não é só o plástico, mas o vidro. Existem praias de vidros que a gente percebe, então, como trabalhar isso? Vidro e plástico são recicláveis, mas não 100%, né? Então, como também atuar nessa ideia, mas são essenciais para a vida, né? Hoje não se vive sem, né? Se a gente parar para pensar, tudo que a gente movimenta hoje passa pelo plástico ou pelo vidro, né? E, finalmente, a questão da vida terrestre. Então, nós temos aí o cuidado da fauna, mas passa pelo cuidado da flora também, né? Então, a vida terrestre e a vida na água, né? Os dois estão ligados aqui ao cuidado das matas, cuidado dos morros, né? Para quem não sabe, o morro também é protegido, o cume do morro é protegido, né? Assim como automaticamente o cuidado com os animais, né? E o engajamento disso tudo, vocês vão perceber, ele se dá de forma quase natural pelas empresas. Então, eu conheço muitos clientes que conseguiram um imóvel, né, conquistaram um imóvel para implantar a sua empresa e acabaram cuidando do entorno desse imóvel, gerando assim uma riqueza de flora e fauna, né? Quer dizer, foi o cuidado da instalação da empresa que gerou a existência das plantas, né, a existência de marca ao redor da empresa. Até complementando, né, Fred, essa questão da vida terrestre, ela tem N mecanismos que a empresa pode adotar que pode alcançar essa ODS, né, esse objetivo. Aliás, aqui em Jaraguá, se não me engano, tem parcerias público-privada que a empresa ela cuida de determinado espaço, jardim, enfim, e automaticamente, além da empresa estar fazendo essa questão sustentável, ela está, né, dando visão, passando para o público que ela está ali fazendo alguma coisa em prol do meio ambiente, em prol da sociedade, né? Quando uma empresa, por exemplo, se instala em algum lugar e cuida do meio ambiente ao seu redor, ela vai estar fomentando também a economia daquele local, ela vai estar cuidando da questão social daquele local. Então, está tudo intrinsecamente ligado, né, a questão sustentável. Isso. É bem interessante. Exatamente. E aí, como aplicar isso, né, dentro da nossa empresa? Vejam, falando assim, parece que são coisas grandes, né? Pensando em termos locais, a gente talvez lembre de que tem empresas na cidade que acabaram adotando verdadeiros parques, né? Pelo tamanho da área que foi desenvolvida e o custo que isso leva, né? Que não é barato hoje você cuidar de uma grande área e cuidar com o olhar ecológico, né? É bem complicado. Contudo, existem outros meios de se fazer. Um exemplo deles, né? Quem tem estação de tratamento de efluente pode trabalhar a estação de tratamento para que ela seja para que ela utilize menos componentes químicos e biológicos, né? Mais situações de reuso da própria água, né? Que a gente chama de sistema fechado, né? Ele circula dentro da estação e volta para dentro da empresa, né? Reduzindo assim a captação de água e de certa forma economizando de alguma maneira, né? Para a empresa. Além disso, também a geração de mecanismos, né, inovadores de automação, por exemplo, da estação de tratamento, né? Então, você tem menos risco de haver erros, né, ou mesmo menos pessoas trabalhando, engajadas nisso, né, e ao mesmo tempo ter o olhar necessário para cuidar disso tudo, né?
Basicamente, eu vou linkar aqui 5 passos, tá, que o movimento ODS também tem, né, também recomenda, para que você possa observar como aplicar ODS dentro da sua empresa, né? Então, o primeiro passo deles é entender os ODS. Quando a gente fala em entender, né, a ideia seria olhar todos os 17, né, quando, na verdade, há uma divisão, né? Então, vamos ter alguns que são mais focados no social, alguns mais no econômico e outros no ambiental. São esses que a gente trouxe para vocês aqui. E dentro dessa esfera, né, dentro desse entendimento, perceber quais que eu já estou engajado, né? Exemplo, eu já faço o uso da água, né? Já faço captação da água, beleza, então eu já estou envolvido nessa questão da água potável e saneamento, então bacana. Então já é um ponto positivo dentro das ODS. É uma ODS que eu já tenho, que eu posso continuar olhando, né, mas que ela já está avançada. Tem outras que talvez estejam negativas, por exemplo, não tem nenhuma árvore, não trabalho com a questão da vida terrestre. Boa, posso de repente me engajar, né, em alguma atividade da comunidade, se eu não tenho espaço na minha empresa, apoiando aí, estruturando o giro, como tinha antigamente, né, diversos projetos dentro do Instituto, né, e outros projetos de recuperação de floresta. O próprio município hoje tem recuperação de mata ciliar, então são projetos que podem ser alavancados pela empresa, né, às vezes com custo baixo, né, mensal, anual, e pode dar bons frutos, aí, bons resultados, e faz com que eleve aí o seu índice, né, de ODS. Tá? O segundo passo é definir as prioridades. Então, aí entra a questão econômica também. Né? Não adianta só eu falar em ser ecológico, em ter todos os cuidados, em ser sustentável, se isso depois me dá mais custo, né, e eu não tenho lucratividade, a minha empresa quebra. Então, eu tenho que pensar também na questão econômica. Né? Então, eu tenho que avaliar quais são as minhas prioridades como empresa, né, que normalmente as empresas fazem seu planejamento, e aí dentro disso, onde que as ODS podem se encaixar. Né? Depois nós temos o estabelecimento das metas. Então, se eu já verifiquei quais são as ODS com as quais eu posso trabalhar, né, eu preciso definir agora quais são as metas para que essas ODS realmente alavanquem, né, realmente elas tenham crescimento. E aí quem trabalha com OKRs, por exemplo, ou outros sistemas, né, de acompanhamento, pode usar isso para trabalhar a questão das ODS. Quem tem mais dificuldade em fazer isso pode contratar profissionais, né, como um escritório de advocacia como o nosso, ou então alguém da área técnica, ou mesmo se filiar a uma associação, né, como o Movimento ODS Santa Catarina, como a CIGES, né, ou outra associação empresarial, enfim. E aí com isso, e direcionando, né, as ODS da maneira adequada. Tá? A questão da integração, então é uma mudança cultural também. Né? Então eu preciso que todos aqueles que trabalhem, né, em todas as áreas entendam a importância disso. Né? E aí se faz nós mesmos fazemos aqui muitos workshops dentro das empresas para demonstrar essa importância, a responsabilidade de cada um, a preocupação com a prevenção, né, para evitar, justamente temos que nos preocupar com problemas futuros, né, então evitar os problemas e por aí vai. E finalmente, trabalhar em números, né, relatos, né, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que realmente deu certo, e a comunicação, né, como a gente já falou antes. Preciso comunicar isso ao meu público, para ter os ganhos que a gente mencionou antes. Né? Quais são os valores que eu tenho? Ora, eu posso ter valorização da minha marca, né, mostrando que eu sou sustentável e mostrando o que eu fiz para ser sustentável. Isso é muito importante. A tendência, né, Fred, como tu comentou, que de fato, talvez no primeiro momento pareça ser algo intangível ou algo que seja muito caro, né? Mas a tendência é que no futuro próximo, talvez, essas ações que serão tomadas agora se mostrem muito rentáveis lá na frente. Então, é bom começar a pensar nesse sentido, porque essa, como eu disse anteriormente, é a tendência, o movimento é esse. Então, e vejam que, como nós mencionamos desde o início, são pequenas atitudes que podem fazer a diferença. Nós ainda hoje estávamos discutindo isso pela manhã, né? E seja a troca de um copo plástico pelo uso de um copo de vidro ou uma cerâmica, seja a separação, né, do lixo, né, para a reciclagem, o engajamento em questões sociais, né, partindo aí para as outras esferas, mas uma questão socioambiental, né, pode acontecer, como por exemplo, eu me engajar no movimento de uma associação que preserva o verde, né, que pensa na questão da economia verde. Então, tudo isso pode ser a atuação da empresa. Né?
E, claro, cada realidade é uma realidade, né? A empresa, como foi dito antes, um dos passos, né, é justamente tentar entender a sua realidade, quais são as suas metas, né, para poder desenvolver os ODS de maneira adequada. Falamos da inovação já um pouquinho, né, a questão das possibilidades aí, por exemplo, de trabalhar uma estação de tratamento de maneira mecanizada e outras mais, né, que podem existir, a própria evolução aí da energia elétrica, mas nós temos na área também jurídica algumas evoluções. E uma delas, que vale a pena mencionar aqui, são as discussões que está se tendo ainda sobre o projeto de lei sobre o licenciamento ambiental, que já virou debate por N vezes. Em 2019 isso foi muito trabalhado, 2020 nem tanto, mas já houve, né, também trabalhos, avanços nesse sentido, em que a ideia lá dentro do licenciamento ambiental é tentar reduzir a carga burocrática para a empresa, facilitando a obtenção do licenciamento e criando algo que para Santa Catarina já é uma realidade, mas para o país ainda, né, a maioria dos estados é uma novidade, que é a autodeclaração do licenciamento, né, o licenciamento autodeclaratório. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, é um checklist, né? Eu vou ter lá uma lista de documentos que eu tenho que apresentar, uma declaração para fazer, dou um ok, faço o envio e automaticamente eu tenho direito ao licenciamento. Estando os documentos ok, eu obtenho o licenciamento. Isso já é uma realidade tanto aqui em Jaraguá do Sul, através da Fujama, né, quanto junto ao IMA, para aquelas situações que são de menor potencial ofensivo ao meio ambiente. Né? Questões que o licenciamento é muito simples, que não tem grandes situações para serem verificadas, não tem a necessidade do EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, enfim. E aí isso já se consegue. E essa semana passada, né, na semana passada, dia 21, se eu não me engano, isso, dia 21 de outubro, o IMA lançou algo que tende a colaborar bastante com todo mundo, né, que é o simulador de licenciamento. Então, hoje, você tem a possibilidade de entrar no site do IMA e verificar o seu licenciamento, como que ele se dará. E aí, desde valor de taxa, se eu faço no IMA ou se eu posso fazer no órgão ambiental municipal, né? Se a instrução normativa que eu tenho que seguir, que são várias, né? A legislação é muito esparsa, né? Tem muitas questões para serem avaliadas às vezes, então, né, isso pode ajudar, pode colaborar. Enfim, eu posso verificar como é que ficaria o meu licenciamento se eu fosse fazer. Então, é uma consulta, né, informal ao órgão e que me dá todas as diretrizes aí para pelo menos entender como é que as coisas estão andando. Eu acho que foi um grande avanço. Mas fazendo mais um complemento, Fred, até tu comentou a respeito disso. Vejam, não é uma omissão do poder público em relação ao licenciamento ambiental. Sim, isso é importante ressaltar, não é uma questão de omissão, não, vamos fazer um negócio mais simples e tal. É questão de simplificar o licenciamento em relação àquelas atividades que não são potenciais poluidoras de uma forma muito grande e tudo mais, né? Simplificar a situação, porque de fato é muito burocrático, né? Então isso acho que é importante ressaltar. Bacana. Outras questões que valem a menção, né, são os selos verdes. Então, há diversas outras entidades, além da ONU, né, que trabalham na questão de sustentabilidade e podem colaborar com a empresa, né, no sentido de dar a ela algum tipo de certificação. Então, desde reflorestamento, como a própria Celeste que tem, né, do selo por economia de energia, enfim, aos produtos, né, que fazem economia, que não usam tanta energia, enfim, tem uma série de questões aqui que são possíveis. Falamos de outras palestras, estamos abertos a quem tiver mais interesse, né, em falar sobre selos verdes, estamos aí à disposição para mencionar e debatendo no futuro. A ISO 14000, né, é uma realidade para algumas empresas, né, nós fazemos às vezes o levantamento da legislação que interfere na ISO 14000, né, a atualização constante, então anualmente ela precisa ser renovada e para isso toda a legislação que envolve a ISO 14000 precisa estar adequada e atualizada, né, então a gente faz esse trabalho junto às empresas, exatamente para facilitar a vida das empresas, né, saber como trabalhar a ISO 14000 dentro da sua empresa, né, então também é uma possibilidade. E por fim, vale a menção do STF. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo voto tem umas 500 páginas, mas vale a menção desse voto, vale a menção dessa ação, por quê? Porque ela trouxe algo que até então era uma discussão muito grande no nosso país, a da sustentabilidade. Então, o que é que o STF declarou? Isso é bem importante porque passou a ser talvez o maior, né, se não o único grande precedente, né, grande julgado
que a gente utiliza agora em defesas da empresa, né? O STF fez uma análise internacional e nacional, né, da situação da legislação e do comportamento perante o meio ambiente e entende, declarou isso, né, de que a sustentabilidade precisa ser observada pelas empresas, né? Não só no sentido de que a empresa tem que ter responsabilidade, mas principalmente de que sustentabilidade não é só a preservação do meio ambiente, mas sim também deve ser levada em consideração a questão social e principalmente econômica. Porque até então, né, a gente lembra que nós mencionamos no início da palestra, havia dúvida, né? Se o sujeito não tem dinheiro para fazer, isso é desculpa, né? É desculpa, né? E não vejo como uma má desculpa, é uma desculpa fundamental, né? Se eu não tenho condições de fazer aquilo que o aumento ambiental está me exigindo, será que não tem uma alternativa? E aí nós temos que pensar na questão também financeira. E se isso ainda não é uma realidade em todos os locais, precisa ser. E deve ser, né? A gente acredita que no futuro isso vai ser melhor abordado, né? Então, vejam, existe sim forma da gente trabalhar essa situação, né? Não podemos deixar de debater, não podemos deixar de usar isso a nosso favor. Bom, e aí indo para os finalmente, né? Então já chegando quase ao final da palestra, palestra não, né? Uma troca de ideias, enfim, acho que palestra é uma questão muito formal. A questão alguns exemplos práticos na questão da sustentabilidade, né? Então, por exemplo, a gente vai citar algumas empresas aqui que têm um destaque maior, nacional, para mostrar para vocês como é que a sustentabilidade, no caso delas, tem se revelado importante, né? Por exemplo, existe uma empresa, a Ômega Energia, né? A Ômega Energia ela foi fundada em 2008, e veja, durante 8 anos, né? Ou seja, até 2016, então, a rentabilidade dela, tudo mais, gerou prejuízo em relação à criação dela, né? E a partir de 2016, aí sim, a empresa começou a crescer e a rentabilidade dela ser maior que a propósito, né? Então, acho fantástico isso. Além disso, nós temos outras empresas, né? E inclusive um ranking que foi divulgado recentemente, em janeiro desse ano, né? E ele é todos os anos divulgado. E ele elencou quais são as 100 maiores empresas do país, né? Do mundo, aliás, em termos de sustentabilidade, usando índices como o ESG e também a ODS, né? Dentre eles, vocês podem ver ali, está o Banco do Brasil e a Natura, né? Da Natura, pode-se comentar um pouquinho? Claro. A Natura, por exemplo, ela, desde 2006, salvo engano, ela não faz teste em animais, ela faz a questão, isso é tópico para um outro assunto, mas ela faz compra de crédito de carbono, né? Ela foi a primeira empresa, salvo engano, a obter um selo chamado selo B Corp, que é um reconhecimento para aquelas empresas que têm a sustentabilidade como um fundamento, como um pilar ali bem definido dentro da empresa, né? Com relação às outras empresas que a gente está citando ali, né, pelo adiantado da hora, não vamos entrar em cada uma delas, que são até interessantes exemplos, mas vale mencionar como primeiro que todas essas empresas, vocês vão ver, nem todas elas trabalham na questão ambiental ou têm uma ligação direta com a questão ambiental. Por quê? Porque essa avaliação de sustentabilidade, o principal foco dela é qual é o valor que a empresa gera para o meio onde ela está inserida. E aí envolve colaborador, fornecedor, famílias dos colaboradores, né, a sociedade em torno da empresa, né, a comunidade, né, enfim, como um todo. Por isso que nós temos aí grandes empresas que trabalham inclusive com questão do petróleo, né, sendo alavancadas aí como grandes empresas sustentáveis. Por quê? Porque tem investido em biocombustíveis, tem investido em fontes renováveis de energia, né, e tem feito isso com grandes investimentos, né. Alguns chegam a investir 40%, 60%, até 80% do seu lucro efetivo, né, revertendo isso para novos estudos e avanços, né, nesse tipo de frente, né, que é a dos biocombustíveis e de energias renováveis. Enfim. Perfeito. Até para finalizar então, pessoal, aí, eu até antes de entrar nessa sala comentei com o Fred, eu acho que eu vou comentar a respeito dessa frase que está aqui atrás, ó, para o nosso tema aí de sustentabilidade, né? Para quem não consegue ler, me permitam, não somos o que repetidamente fazemos,
Não somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas é um hábito. Então, veja, a questão da sustentabilidade, beleza, pode ser uma questão de um ato, fiz uma coisa bacana com a sustentabilidade do meio ambiente, com a sociedade e tal, tudo mais. Mas vamos tentar implementar isso em nossas vidas, na nossa empresa, né, no meio social, um hábito de sustentabilidade, para nos tornarmos excelentes naquilo que estamos dispostos a fazer, né? Então é isso. Apesar de termos feito aqui uma palestra mais rápida, né, mas trouxemos aqui exemplos concretos da possibilidade de uso da sustentabilidade dentro da sua empresa. Né? Então, quando a gente citou os casos práticos, né, são questões que realmente têm alavancado aí, grandes debates, né, no meio, e temos um grande movimento. Eu mencionei Santa Catarina, é um dos mais envolvidos na questão de ODS, um dos estados mais envolvidos na questão de sustentabilidade, né? E Jaraguá do Sul também, né? É sinônimo de meio, né? É sinônimo de preocupação com o todo, né? E não apenas com a parte econômica. Né? Quem tiver essa possibilidade de fazer essa análise, né, perceberá que essa mudança de mindset que a gente tem comentado é necessária e urgente. Né? Se a gente não começar a nos preocupar com isso já, quando houver necessidade, vai ser um corre-corre. Né? E aí, quem sabe, se a gente consegue realmente estar adequado para esses novos tempos. Né? E não falo novos tempos do Covid apenas, né? Mas sim dos novos tempos que são as gerações que estão chegando, que já têm essa pegada diferente. Sim, né? Eles já são mais preocupados, né? Em não beber tanto refrigerante, em cuidar do verde. Meu filho pequeno falava muito, né? Não vamos gastar a água porque a terra chora, né? O mundo chora se a gente usa indevidamente aí um recurso natural. Bom, gente, agradeço imensamente aí a oportunidade de poder trazer um pouco de conhecimento, um pouco de experiência para vocês. Espero, né, que isso tenha sido proveitoso. Quero desejar aqui um muito obrigado a vocês pelo tempo que despenderam aí para nos assistir. Esperem que vamos ter muito mais, né? A gente agora constantemente está fazendo palestras como essa e eventos. Estamos à disposição. Quem quiser pode encaminhar aí, vou deixar os nossos contatos. Quem quiser ligar ou mandar um e-mail ou conversar conosco, fique à disposição. Estamos sempre prontos a ajudar e obter soluções, né? E sempre com foco em soluções. Com certeza. As palavras do Fred são as minhas. Agradeço a oportunidade de dividir a bancada virtual aí, né, Fred? E estamos à disposição. Quem quiser, fique à vontade para mandar perguntas, né? Acessar aí, visitar as nossas redes sociais, enfim, façam comentários, compartilhem, fiquem à vontade. Nosso muito obrigado novamente e até a próxima.